queria agradecer a organização do Simpro pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. E eu vou tentar falar um pouco, não foi combinado com a Fernanda, mas acabou dando certo. Ela falou mais do contexto geral sobre formação de currículos, tá? E eu, na verdade, quero começar a conversar com vocês um pouco sobre, de certa maneira, como que ensinar a física moderna ela envolve uma complexidade didática que está relacionada com qualquer tipo de mudança que eu faço no ambiente escolar. Então, na verdade, o que eu vou tentar conversar com vocês é que, tomando o exemplo da física moderna, né, que é um assunto que eu também trabalhei durante uns 2003 até 2012, né, antes dessa minha ida para os Estados Unidos, a gente se dedicou bastante a estudar a questão da física moderna, e eu vou mostrar alguns exemplos. Mas o que mais me interessou no final desse projeto era entender, de certa maneira, como que os professores eram capazes de transformar suas práticas didáticas, né, as suas práticas pedagógicas, alterando aquilo que eles faziam em sala de aula. E, basicamente, por quê? Porque a experiência que a gente teve trabalhando com grupos de professores aqui em São Paulo, né, a gente tinha um projeto da FAPESP, que é um chamado projeto Ensino Público, que ele permitia que professores da rede recebessem uma bolsa de incentivo à pesquisa para poder trabalhar junto a grupos da universidade. E a gente teve a chance de ter um projeto desse por 8 anos. Então, durante 8 anos, a gente conviveu regularmente com professores de física da rede pública, muitos deles também eram professores da rede privada, e que ajudaram a gente a refletir sobre essas questões. E a gente, com isso, inicialmente produziu material, a gente conseguiu trabalhar bastante formação continuada, oferecendo workshops e minicursos, né, para professores que não estavam diretamente envolvidos com o grupo, mas que eram ministrados por esses professores. E a conclusão, eu vou começar pelo final, tá? A conclusão que a gente chegou em termos de pesquisa é que os professores que se envolveram diretamente com a produção desse material, ou seja, que estavam de fato inseridos no grupo, que eu chamava um grupo de pesquisa, né, ação, né, porque ele, ao mesmo tempo que a gente pesquisava alternativas didáticas, eram as pessoas que também implementavam elas na sala de aula, eles alteraram as suas práticas. Mas a maioria dos professores com os quais nós trabalhamos, ou seja, que a gente ofereceu curso, e eram cursos muitas vezes longos, tá? A gente ofereceu cursos de 120 horas, em que a gente tinha encontros quinzenais, não ministrados por nós acadêmicos, tá? Até para evitar essa questão de dizer, não, mas eram professores da universidade dizendo o que professores da rede ou do ensino médio tinham que fazer. Não, era uma conversa entre pares, né? Então, eram professores que participavam do projeto, professores do ensino médio, que trabalhavam com outros professores do ensino médio. Apesar disso, a aderência ou a possibilidade de transformação desses professores foi muito baixa. Então, na verdade, trabalhar com a física moderna trouxe a gente a pensar, de certa maneira, por que é tão difícil mudar, tá? E aí é interessante, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, é porque motivos para mudar não faltam. Né? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui se vocês estão felizes com aquilo que vocês são capazes de produzir na sala de aula, eu vou dizer assim que 80%, né, eu vou dar uma margem de erro, tá? De 20%, tá? Vão dizer que não estão felizes. E aí cada um vai localizar a sua infelicidade, né, profissional em algum lugar. Né? Falta de tempo, falta de material, falta de interesse dos alunos. E eu listei algumas coisas aqui, ou uma percepção pessoal de que o conhecimento que eles levam para a sala de aula é um conhecimento que tem pouco significado para os alunos, ou uma percepção de quem, né, como a Fernanda trouxe, que existe um certo distanciamento, um distanciamento entre o que a gente faz na escola com aquilo que é de fato feito hoje como física, né, ou aquilo que a gente sabe hoje como física, e que, na verdade, povoa um pouco outras mídias, né, outros ambientes sociais, que são a televisão, o cinema, as histórias em quadrinhos, a internet. E é interessante que, no fundo, essa dificuldade, então, ou seja, não é uma questão de falta de vontade educacional, ou seja, de transformação. A gente tem essa vontade de transformação. O que parece é que transformar, que mudar, é uma coisa difícil. Então, a gente parte dessa ideia de que a gente precisaria entender melhor o que é ser professor e o que é, de certa maneira, transformar esse processo de práticas, né, que a gente desenvolve. Então, basicamente, a ideia é essa, né? O problema é que é um problema complexo, como e o que eu mudo.
Bom, basicamente, se eu quisesse responder ou se eu quisesse organizar essa minha fala em perguntas, eu diria assim, toda vez que eu penso em mudar a maneira como eu ensino ou como os alunos aprendem, né, que são as coisas que estão ligadas, eu poderia me fazer 4 perguntas, tá? Eu posso perguntar, né, por que que eu ensino determinada coisa, ou por que que eu quero ensinar determinada coisa. Eu posso dizer o que dessas coisas, né, eu escolho para selecionar, para ensinar, visto que a gente sabe que nenhum currículo é exaustivo, todo currículo, na verdade, é feito de opções. E o terceiro é que, quando eu escolho aquilo que eu quero ensinar, eu preciso saber como ensinar. Então, eu ensino com aula expositiva, eu ensino com trabalho em grupo, eu ensino com laboratório, eu ensino com material de computador, sei lá. E, finalmente, eu chego naquela questão de o que eu, como professor, né, preciso aprender ou preciso desenvolver para ser capaz de fazer tudo isso que acabei de elencar. Tá? Se a gente pegar em relação à física moderna, a gente vai ser rapidamente convencido que ela é um assunto para ser introduzido ou que poderia receber a nossa atenção de mudança. Ok? Então, acho que a Fernanda foi bem exaustiva. Isso não está mais no nível individual, tá? Não é uma percepção de algumas pessoas, né, de alguns grupos de pesquisa, de alguns educadores que trabalham com o ensino de ciências, mas é uma percepção quase que política, né? Então, você vê os PCNs, você vê a Base Curricular Nacional, embora você ainda possa discutir se a dose, se a quantidade ela é suficiente, eu diria que, basicamente, a gente tem uma estaca ali fincada nessas 2 propostas que vão tentar dizer, olha, a gente deveria fazer mais física moderna no ensino médio do que a gente faz. Ok? Então, bom, se a gente quisesse elencar basicamente 3 bons argumentos, eu diria assim, 3 bons argumentos seriam, olha, existe uma curiosidade, uma motivação imanente aos alunos, né, dessa ideia de que existem mundos que a gente não acessa e que são mundos interessantes. Então, você pega desde filmes como De Volta ao Futuro, ou qualquer outro tipo de seriado, né, que, sei lá, aquela série que estourou na Netflix, né, Strange Things, né, que fala do mundo invertido, os alunos, né, o meu filho assistiu aquilo lá um dia só, né. Então, quer dizer, tem uma motivação por alguma coisa que eu chamaria de um certo desejo de estranhamento em relação ao mundo que a gente vive. Porque existem, parece que, camadas de mundo que a gente não acessa e que, aparentemente, a ciência leva, né? Um elétron, né? Um fóton que interage com ele mesmo, né? Ou, eventualmente, alguma coisa que é e não é. Ou seja, tem exatamente coisas que parece que desafiam a nossa capacidade de entendimento, porque elas extrapolam aquilo que a gente vive no dia a dia. Bom, em relação aos professores, eu diria que o que a Fernanda mostrou de toda essa perspectiva mais política, eu diria assim, um professor que é capaz de ensinar a física moderna, ele está indo na direção de uma demanda social que eu não vou dizer que é apenas uma demanda política, porque esses documentos eles espelham, de certa maneira, uma expectativa da própria sociedade de que aquilo que seja estudado na escola tenha uma relevância social. Então, por exemplo, quando você tem uma notícia, como saiu há 2 semanas atrás, que o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, né, vai ter que interromper um processo de expansão de um acelerador devido aos cortes financeiros e que isso vai fazer com que o Brasil perca competitividade, etc., etc. Quer dizer, o que é um laboratório de luz síncroton, né? Que diabo faz um laboratório desse? Se você for num laboratório desse, você não vê nada. Você vê um tubo, né, uma coisa entubada que dá uma volta enorme. O que tem lá dentro de tão importante, né? As pessoas não sabem, mas com aquele aparelho você faz estudo de amostras, você caracteriza materiais, você desenvolve novos materiais. Então, é meio assim, se quem tem um negócio desse consegue fazer um monte de coisas que quem não tem não faz. Quem não tem compra de quem tem, né? E aí a gente entende, de certa maneira, por que de repente, os Estados Unidos não têm mais indústrias, mas eles continuam na vanguarda ainda da economia. Hoje em dia não é importante ter indústria. Indústria o mundo tem em qualquer lugar. O importante é ter conhecimento. E o conhecimento, de certa maneira, a ciência é ainda um motor super forte para você ter um poder econômico grande. E, finalmente, em relação ao saber, né, se eu tivesse que perguntar para qualquer físico, ele diria, não, eu acho que a física tinha que, da escola tinha que estar mais próximo daquilo que eu sei, daquilo que eu ensino na universidade, ou, eventualmente, daquilo que eu faço no meu laboratório.